Boa noite mais uma vez, amigos dos 5 Minutos de Bizu. Hoje vamos de geografia, os principais acordos ambientais, né, desde Estocolmo 1972, Rio 92, Rio mais 10, alguns outros que aconteceram entre os 10 anos, né, da Eco 92, Protocolo de Quioto, algumas discussões ambientais. E normalmente essas discussões ambientais, elas vêm cobradas em prova, é fácil, é só memorizar, não é nada muito complicado e sempre a discussão ambiental é polêmica. Os países envolvidos não querem colaborar tanto, alguns ficam de fora, outros falam que vão colaborar. Então há sempre uma discussão em relação à sustentabilidade, né, e desenvolvimento humano. Lembrando que tudo que é causado pelo homem, né, em relação ao meio ambiente, usa-se a palavra antrópico, que é a ação do homem no meio ambiente. Vamos ver aqui uns slides que eu vou mostrar agora aqui na tela do meu celular e depois vou mostrar o livro do Eustáquio de Sene para a gente avançar na matéria e ter um guia de referência da matéria e não ficar divagando e nem perdendo tempo. Eu já mostrei prova que cobrou um pouquinho de meio ambiente no vídeo passado, é só lá dar uma olhada que normalmente a banca se mantém interessada em alguns aspectos e cobra de maneira diferente a questão. Então vale a pena ver os principais acordos de meio ambiente, como eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então vamos falar aqui das principais conferências sobre o meio ambiente. Site mundoeducação.ol.com.br, Geografia, Conferência sobre o Meio Ambiente. Está bem resumido. Preservação da natureza e sustentabilidade é o foco do tema de hoje. Começou-se a discutir a respeito do tema no pós-Segunda Guerra Mundial e as principais conferências ambientais internacionais foram a de Estocolmo, em 1972. Fizemos uma fala num vídeo anterior, a Eco 92, o Rio 92, a Rio mais 10, que foi na África, em Joanesburgo, em 2002, a Rio mais 20, de novo no Rio de Janeiro, em 2012. Percebam que esses encontros acontecem aí de 10 em 10 anos e pode ser que entre um e outro alguma pequena conferência no meio termo aí que na década de 90 aconteceram 3. Então, a Conferência de Estocolmo de 72, que foi conhecida como a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, preocupação com as gerações futuras em relação ao meio ambiente e à saúde. Então, havia-se uma preocupação muito grande sobre se o meio ambiente ia resistir, né, à devastação humana. Então, a preocupação a partir de Estocolmo era se as gerações futuras iriam desfrutar do meio ambiente. A Eco 92, preocupação com o ambiente e desenvolvimento, e foi conhecido também como Cúpula da Terra. Foi um dos principais marcos da questão ambiental em termos de políticas internacionais ao longo da história. A partir da Eco 92, que começaram a desenvolver leis anti-desmatamento, a preocupação com reserva florestal começou a ser maior, principalmente na questão da agricultura. Havia um campo imenso sendo desmatado e não se preservava nada. Hoje, para abrir aí um campo de soja, por exemplo, o fazendeiro, o proprietário da terra, ele tem que ter uma reserva florestal, ele tem que ter um percentual de reserva florestal. Isso foi cobrado aí também numa das provas. Adiante iremos ver essa questão de leis de terras que obrigam o produtor a ter uma reserva florestal. Então, na Rio 92, 5 acordos ambientais: a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Agenda 21, os Princípios para a Administração Sustentável das Florestas, a Convenção da Biodiversidade e a Convenção do Clima, principalmente em termos de aquecimento global. Então, de 92 a 97, houve várias outras conferências ambientais que foram realizadas. A COP1, que é a Conferência das Partes em Berlim, em 1995, a COP2 em Genebra, e no ano seguinte a COP3 em Kyoto, 1997. Então, essa de Berlim
já era naquele contexto que a Rússia e Brasil são países em desenvolvimento, já alcançando as potências, e esse de Kyoto é sobre aquecimento global, vou mostrar no livro do Eustáquio de Sena daqui a pouco. Rio+10 na África do Sul, Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável. Percebam que a sustentabilidade é o foco dessas conferências. Então, a afirmação da questão do desenvolvimento sustentável com base no uso e conservação dos recursos naturais renováveis e a reafirmação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, proclamados 2 anos antes pela ONU. Se eu não me engano, são 10 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e um deles é combate da AIDS, o outro é a redução da pobreza e um que eu considero muito importante é o aumento da participação da mulher na sociedade. São 10, nós vamos ver esses objetivos também na matéria adiante. Mas o mais importante aqui é a conservação dos recursos naturais renováveis. Rio+20, em 2012, no Rio de Janeiro, Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável. Continua o tema. E aqui foi feita somente uma avaliação das políticas ambientais então adotadas e a produção de um documento final intitulado O Futuro que Queremos, onde se reafirmou vários compromissos. Vamos passar para o Eustáquio de Sena. Então, voltando no Eustáquio de Sena, o Protocolo de Quioto e o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. E aí já foi dito que alguns ciclos de aquecimento da Terra é normal. Então, em 97, a Convenção sobre a Mudança Climática, em Kyoto, no Japão, foi firmado um acordo para a redução de emissão de gases do efeito estufa. Então, o chamado Protocolo de Kyoto, que entrou oficialmente em vigor no dia 16 de fevereiro de 2005, a conferência aconteceu em 2007 e o protocolo teve validade a partir de 2005, após a ratificação da Rússia, em novembro de 2004, com base nos níveis de 1990. Esse documento definiu a redução média de 5,2%, meta que deveria ter sido atingida em 2012, já na Rio+20, e foi estendida até 2020 na Conferência das Partes COP18, realizada no mesmo ano. Para os principais países emissores, um índice fixado foi maior. O membro da União Europeia, Estados Unidos e Japão. Entretanto, até esse ano a meta não foi cumprida. O protocolo expirou e não havia sido realizado outro acordo que o substituísse. Apesar das tentativas durante a Rio+20, que estudaremos no próximo capítulo. Para os países em desenvolvimento, não foram estabelecidos níveis de redução. Essa decisão provocou oposição dos países desenvolvidos. Os Estados Unidos divulgaram nota oficial em 2001 comunicando que estavam abandonando o protocolo. Então é muito importante relembrar que em 2001 os Estados Unidos abandonou o protocolo, o que gerou grande polêmica internacional. E alegaram, para tanto, que o cumprimento do acordo limitaria o seu crescimento econômico. Por isso que os países desenvolvidos não tinham meta de redução, porque eles ainda estão tentando crescer. Os países em desenvolvimento não tinham um limite, já os desenvolvidos possuíam, conforme foi mostrado. A redução do nível de emissões de gases ampara-se em algumas estratégias, dentre as quais destacam a reforma dos setores de energia e transporte, energia limpa, carro elétrico, etanol, o aumento da utilização de fontes de energia renováveis, como a eólica e outras, do termo, evitar o uso de petróleo, gás, que são os combustíveis fósseis, limitação das emissões de metano no tratamento e destino final do lixo, proteção das florestas e outros sumidouros de carbono. Então aqui a gente vê várias tentativas de redução do aquecimento global. O Protocolo de Quioto contém um mecanismo de desenvolvimento limpo proposto pela diplomacia brasileira, que permite ajuste de metas que atendam o interesse tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento. Chegamos ao fim desses 10 minutos, nem 5, um pouco mais. Semana que vem vamos falar de hidrografia,
algumas usinas hidrelétricas e alguns rios brasileiros. Forte abraço, sigam o canal, #5 Minutos de Bizu.